Oi, Lu, boa noite, tudo bem? Ó, o Ricardo também já entrou. Késia, boa noite. Rafa, vamos dando um tempinho aí pro pessoal ir entrando pra gente poder começar. Sejam todos bem-vindos. O Ricardo já está aqui também, já até me solicitou aqui a participação. Vou autorizar aqui para a gente poder iniciar. Pronto. Boa noite, Cris. Ricardo, já autorizei sua participação. Ah, entrou. Boa noite, Ricardo. Cris, tudo bem? E aí, tudo bem? Tranquilo. Tá me vendo bem? Ouvindo direitinho? Tô ouvindo. Botei você no Viva Voz, que aí ó, o som fica melhor pra gente ouvir o pessoal. Não sei se o pessoal tá ouvindo bem. Tá me ouvindo Eu bem tô te aí? ouvindo bem. Eu tô te Tá? ouvindo bem. Tô. Beleza. Vamos esperar aí o pessoal ir entrando, dar mais uns 2 minutinhos para dar tempo de todo mundo entrar. Oi, Dani, boa noite. A Dani, que também é da nossa comissão. Ó, a Késia falou que tá ouvindo bem nós dois também. Beleza. Então vamos lá, mais uma vez, dando as boas-vindas para todo mundo que está entrando aqui para participar com a gente. Hoje nós vamos tratar de um assunto voltado para o direito sucessório, que até então a gente ainda não tinha abordado muito aqui. Para quem tem acompanhado o trabalho da nossa comissão, a gente tem feito lives semanais abordando assuntos pertinentes, enfim, interessantes, tanto para quem é operador do direito, tanto para quem não é. E a nossa comissão, além das lives, faz também um trabalho de grupo de estudos, né, Ricardo? Que a gente faz parte do mesmo grupo, que é o grupo Aham. voltado para o estudo e escrita de artigo jurídico voltado para o direito sucessório. Então, eu vou introduzir aqui te apresentando, Ricardo, mas depois eu te passo a palavra, caso queira falar melhor. Mas o Ricardo é advogado, também especialista na área de famílias e sucessões, também é membro da nossa comissão. Eita, o celular caiu aí, né? Caiu. Botei Não estou te no ouvindo. tripé, que apoiar tripé não é mole não. Pronto. Pronto, agora foi. Eita! Não está te ajudando o tripé hoje. Tripé não tá mole não. Tá É, cansado. Dia, mas foi. beleza. Já Então, como eu estava falando, né, o Ricardo também é membro da comissão, a gente integra o mesmo grupo de estudos voltado para o direito sucessório. E aí, quando pensei em fazer a live aqui na nossa comissão sobre um tema, né, a gente conversou e chegamos a esse tema do planejamento sucessório, que não é um tema tão abordado, não digo pelos operadores do direito, mas digo pela sociedade em si, né? Então, eu acho que é um tema que é relevante, que vale muito a pena a gente tratar. Então, eu vou, antes da gente iniciar diretamente sobre o tema, Ricardo, eu vou te passar a palavra, caso você queira aí se apresentar, caso queira fazer alguma introdução. Beleza. Bem, boa noite a todos e a todas que estão aí. Enfim, Cris, esse tema é um tema bastante interessante. Já trabalho com parte de inventário e sessões há um certo tempo, já há uns 10, 15 anos mais ou menos. E de tanto ver, passando por inventários, né, inventários judiciais, extrajudiciais, a gente acaba se dando conta de que é possível fazer um planejamento, no caso, planejamento sucessório, para que você não tenha que passar por questões de brigas de famílias, confusões em patrimônio, essas situações que daria para dirimir as dúvidas em vida, entendeu? A pessoa em Sim, vida, uma certa idade, há uma dúvida assim, em que idade eu devo fazer o meu planejamento sucessório? Depende muito da vida da pessoa, do que ela acumulou de patrimônio. Às vezes sim. uma pessoa é nova, mas herdou o patrimônio. Então ela já parte, Uhum, inicia a vida tanto pessoal como a vida profissional, com patrimônio até considerado, entendeu? E sim, aí já é bom até pensar, quando você tem filhos, quando você casa, todo momento da vida é bom você estar pensando em planejamento. Tirando a parte sucessória, a parte de planejamento,
ela é sempre importante. O brasileiro não tem o hábito de se planejar. Isso, engraçado que a gente não conversou sobre isso, mas eu estava pensando mais cedo exatamente sobre isso. O planejamento em si, não só sobre a parte acessória, em qualquer ramo da vida, é algo que nós brasileiros não temos tanto hábito, né? É aquela frase que todo mundo fala, brasileiro deixa tudo para a última hora. E não deixa de ser verdade, né? Inclusive, no planejamento acessório isso acontece também. A gente, além do brasileiro não ter o hábito de planejar, a gente aqui no Brasil, falar de morte ainda é um tabu, ainda é algo que a gente não lida com tanta facilidade, principalmente quando vai falar da morte atrelada à questão patrimonial, né? Onde algumas pessoas não veem com bons olhos, né? Acham que pode estar agorando, pode estar querendo tomar um patrimônio do outro sem o outro ter morrido. E a gente, enquanto operador do direito, sabe que não é isso. O planejamento acessório não é querer adiantar a morte de uma pessoa, não é? Mas ainda é um tabu falar sobre morte, né? As pessoas ainda têm um certo receio, ainda têm um certo medo, e então acabam não optando por planejar como vai ser aquela partilha de bens depois que a pessoa falecer, né? Então, isso acaba não sendo algo aplicado, né, com constância aqui no Brasil, e a gente tende a mudar esse pensamento das pessoas, né? Então, cabe a nós, enquanto operadores do direito, fazer esse conhecimento chegar ao maior número de pessoas para que, de repente, quem sabe, isso possa começar a ser, de fato, melhor aplicado, né? Porque a gente sabe que não é a realidade, né? Exatamente. O que a gente vê é isso. De fato, a gente vê na questão do planejamento, não sucessório, mas o planejamento em si, o brasileiro é muito falho nisso. Mas a gente, às vezes, fala do brasileiro, mas fora do país, em outros Também. lugares também, não se pensa muito em planejamento sucessório. Existem várias discussões, tanto na Europa como nos Estados Unidos, o planejamento e a sucessão se dá de N formas diferentes. Há uma discussão, inclusive, por parte da classe jurídica, de uma maneira geral, se o Estado deve regulamentar a transferência patrimonial em caso de falecimento, se deve deixar alguma coisa pré-determinada em lei ou não. Eu advogo da política que tudo deve ser convertido, o que puder ser convertido em dinheiro, melhor, porque dinheiro você distribui, você paga através de conta, através de alvará, tudo é mais simples. Agora, quando é a parte patrimonial, carro, imóveis, móveis, aeronaves, coisas que são corpóreas, aí você tem mais dificuldade, você vai ter uma briga, eventualmente, de questionar valores, essa coisa toda, entendeu? Então fica mais complicado em relação a planejamento e, obviamente, planejamento sucessório, porque, afinal de contas, a pessoa, às vezes, trabalha a vida inteira para comprar um apartamento de 1, 2 milhões de reais. A gente pode estar falando uma cifra de 1, 2 milhões, acha que é um valor muito caro, muito grande, mas ela batalhou uma vida de 60 anos, ou de 60 anos, ou pegou marido e mulher, juntaram patrimônio para comprar um apartamento de 2, 3 quartos de 2 milhões, entendeu? E Sim, na hora do falecimento a gente não sabe quem vai falecer primeiro, não tem uma regra, a vida não tem uma regra. Essa sim, falta de atrapalha muito o ser humano. A gente sabe, sim. pela nossa profissão jurídica, que o que mais atrapalha o ser humano é o próprio ser humano pela ansiedade dele, né? Então, essa angústia da sociedade, quando não bem controlada e não bem administrada, vai dar problema lá na frente, entendeu? Pois é, e o exercício do planejamento sucessório não deixa de ser uma advocacia preventiva, né? Que é algo que a gente vem levantando a bandeira há muito tempo, né? Prevenir um litígio, organizar melhor, né? Para que possa poupar um eventual problema futuro, né? Que também a gente volta no que a gente falou, né? Não há o hábito das pessoas de fazer a prevenção. Advogado é visto só como um solucionador de problemas quando o problema já existe, né? Mas aí cabe a nós também fazer isso, né? Difundir conhecimento para que a gente possa mudar esse pensamento e a gente possa começar a, de fato, oferecer um serviço que possa evitar mesmo litígio, problema, porque isso ninguém quer passar. Então, antes da gente entrar diretamente falando sobre o planejamento, as formas de planejamento, os benefícios, é bom a gente explicar aqui para quem está nos assistindo, né, o que é o planejamento sucessório, porque certamente tem pessoas aqui que não são da área do direito e podem se interessar pelo tema e podem não entender, né? Então, você quer começar explicando? Quer que eu... Planejamento acessório, como eu já meio que encaminhei aí, é o Uhum. ato de planejar, é o ato de pensar, prever
e se posicionar. Eu acho que todo planejamento, na hora que você prevê alguma coisa, você está também se posicionando. O importante é cada momento da sua vida, em qualquer etapa, em qualquer momento da sua vida, você se posicionar diante do que você, da onde você veio, onde você está e para onde você vai. Isso faz uma grande diferença, tá? É como uma ação judicial, para fazer um paralelo. A ação você sabe que vai entrar com a inicial, você vai ter contestação, você vai ter aqueles percalços no meio do caminho, e no final o que todo mundo quer é um mandado de pagamento lindo e maravilhoso, né? E o planejamento, qualquer tipo de planejamento, e mais ainda o sucessório, é isso. A cada etapa da sua vida, você pensar no que você, da onde você veio, o que você adquiriu, onde você está e o que você quer chegar, aonde você está e aonde você quer chegar, tá? E aí, o planejamento sucessório, o sucessório induz pós-mortem. Você vai planejar alguma coisa para além da sua vida. Aliás, tirando os mitos de lado, é a única capacidade que você tem, salvo engano, salvo o melhor juízo, no direito, que você pode realmente lançar alguma coisa e dizer, olha, eu quero que seja assim, dessa forma, quando eu vier a falecer. Ou seja, se for um planejamento bem executado, bem planejado, né, você vai ter uma oportunidade de deixar um legado para alguém, beneficiar um sobrinho. Aquela velha história do tio rico que, às vezes, ele acumulou um patrimônio na vida porque ele recebeu dos pais dele ou dos avós, e ele tem um sobrinho e aquele sobrinho vai receber tudo. Eu já vi na minha vida, por exemplo, uma empregada doméstica receber um imóvel de mais de R$1 milhão, uma empregada doméstica, porque ela atendia a dona da herança, e a dona da herança falou, eu vou deixar tudo para ela, eu não tenho filhos. Os meus sobrinhos que briguem pela minha herança, mas isso aqui está disponível para ela. Certo. Onde era um colégio em Ipanema, que era o Chapeuzinho Vermelho, o colégio. Então, a gente tem situações. Então, o planejar é muito importante. Não há essa questão do falecimento, infelizmente ou felizmente, a nossa vida é finita, ela vai terminar. Sim. E é melhor que você pense, planeje, para tirar os mitos e deixar uma coisa bem organizada. Pois é, e aí justamente complementando o que você disse, planejamento sucessório nada mais é do que a adoção de procedimentos, né, que possam definir como será a transmissão dos bens, né, aí você define ainda em vida como será a transmissão dos seus bens após o seu falecimento. Então, fazer prevalecer a sua vontade, claro que resguardando o interesse, né, dos herdeiros necessários, né, a legítima, claro que atendendo o que a lei determina, mas você pode fazer prevalecer a sua vontade, né? Então, a Rafa falou aqui, né? Planejamento é tudo, né? Ainda fez referência à Célia, porque a Célia, que é a presidente da Comissão de Gestão Positiva de Conflitos, que está aqui com a gente, ela sempre fala sobre isso, né? Sobre a questão do planejamento. E aí, voltando ao que a gente falou, que não é um hábito constante, né? Então, realmente é uma mudança de mentalidade. Também teve outra pessoa aqui, que eu acho que foi a Márcia, que falou que o novo assusta e realmente assusta. Falar de morte assusta, planejar algo que você não sabe quando vai acontecer, né? Porque a gente sabe que a gente vai morrer, mas não sabe quando. Então, planejar algo que você não sabe quando vai, de fato, ser aplicado, realmente pode causar um certo tipo de medo ou de estranheza para certas pessoas, mas tem se mostrado um caminho muito viável e menos custoso, menos oneroso, e para evitar litígios, né? Quem nunca aqui ouviu falar de um inventário que durou anos, né? Principalmente quando ainda não existia o inventário extrajudicial, né? Que era tudo judicializado. Então, quem nunca, né, ouviu falar de famílias que brigaram, pessoas que deixaram de se falar por conta de litígios decorrentes de divisão de patrimônio, de bens de uma pessoa que faleceu. E a pessoa que faleceu não está mais aqui para dizer como que ela quer que seja feita a partilha dos bens que ela em vida batalhou para construir, né? Então, a importância do planejamento não só para quem de fato tem patrimônio e quer planejar a transmissão, como para quem vai receber, né? Porque pode evitar aí litígio, pode evitar uma demora desnecessária, além dos gastos, né, Ricardo? Que a gente sabe que não são baixos. E aí, passando um pouquinho dessa parte de mitos, o que a gente tem aí de planejamento, que a gente já falou bastante, assim, eu vou entrar na parte de patrimônio mesmo, propriamente dito. E fazer uma vinculação que eu gosto de fazer idade e patrimônio.
se você tem até 30 anos, provavelmente você ainda não conseguiu adquirir, pela ordem natural, algum bem imóvel. De repente entrou em algum financiamento, está pagando, mas você tem uma dívida, né? A gente sabe do mundo do direito, você tem uma dívida. Então, aos 30 anos, normalmente, o que você fez? Você conseguiu construir algum tipo de patrimônio financeiro, aplicações financeiras, carro, algumas coisas assim, e está em busca do seu primeiro imóvel. Ou está conquistando ali entre 30 e 40 anos o primeiro imóvel, tá? E aí, no momento em que você vai comprar um bem de uma monta, hoje a gente tem carro aí que vale 50, 100 mil reais, na hora de adquirir você tem que pensar, já começar a planejar. Olha, eu estou comprando um carro agora de 50 mil reais, ou vou entrar no financiamento de 360 meses de um imóvel que vale, sei lá, 1 milhão e meio, ou 800 mil reais. Pô, eu vou pagar durante algum tempo. Se você se planeja para pagar, porque você também não se planeja o que vai acontecer. Eu pretendo ter filhos, não pretendo ter filhos. No momento que agora eu não tenho filhos, os meus herdeiros naturais serão os meus sobrinhos, ou serão os meus irmãos, serão os meus pais. Toda aquela cerca de hereditário, né, até hereditário, que a gente tem, que é regulado pelo Código Civil. Também ninguém pode inovar nada. Os herdeiros necessários, acabou, não tem nem muita discussão nisso, né? Ricardo, você travou para mim. Você está me ouvindo? Pessoal, vocês ouvem o Ricardo? Para mim está congelada a tela dele. Agora voltou, Ricardo. Você tinha travado. Então, em relação a essa questão de imóveis, essa coisa toda, você pensar no momento que você está comprando e quando você... o que vai acontecer no momento que você adquire, se você tem filhos, se você pretende ter filhos e essa coisa toda. Aí você entra, digamos assim, no segundo terço da vida, entre 30 e 40 anos, até 70, 80, que é uma idade que você está na produtividade máxima, a sua tendência de rendimento é maior, e aí você vai adquirir realmente patrimônios, os patrimônios mais vultosos, você vai adquirir família, aquela coisa toda, e aí a cabeça já fica mais fácil de planejar, porque você começa a ganhar uma certa estabilidade na sua vida, e aí de 30, 40 até 70, 80 anos, você ganha uma estabilidade. A partir de 70, 80 anos, realmente, aí eu recomendo a alguns clientes, entrando nessa faixa etária, já no terceiro terço da vida, a gente divide a vida em 3 trechos, né? Sim. Para que, se adquiriram patrimônio, se acumularam patrimônio, ótimo, parabéns. Agora, não vale a pena ele entrar numa aventura de mais 30, 40 anos. Quanto mais idade ele tiver, mais avançada a idade for, dele menos se arriscar. Porque, poxa, imagina com 80 anos, com uma expectativa de vida de 20, 100 anos, entrar num financiamento que vai durar 30 anos. Será que vai valer a pena? Aí entra o papel do advogado. Olha, se você vai fazer um financiamento, atrela um seguro de vida, se é que é possível. Faz algumas artimanhas jurídicas, claro, sempre permitidas pela lei, que possa, então, fazer um seguro daquilo que você for adquirir a partir de 70, 80, 90, e eventualmente até os 100 anos. É difícil ver, mas as pessoas estão chegando a 100 anos, né? Cada vez mais. Sim. Então, eu tenho 90 anos, eu tenho dinheiro guardado, o que eu faço? De repente faz um VGBL, um PGBL, uma previdência privada em que você já pode até ramificar, deixar os seus herdeiros discriminados e você vai... Sim. Aquele dinheiro, ou até para o seu inventário. Se é uma pessoa que não tem o mito da morte, não tem o medo da morte, ela diz, olha, eu já vou deixar meu patrimônio pronto aqui e já vou deixar o dinheiro para o meu inventário. Extrajudicial, já vê os custos, já levanta custos. Pô, seria o melhor dos mundos, né? Sim. A pessoa saber o que está acontecendo. Então, se você dividir a sua vida em 3 partes, mais ou menos de 0 até 30, 40, de 40 até 70, 80 e de 80 até o final da vida, eu acho que isso já por si só já é um grande planejamento. Você vai ter noção da onde você estava, da onde você veio, onde você está e para onde você vai, né? Pois é, e aí você tocou num ponto importante da questão da idade, da questão do patrimônio, e até a Rafaela falou aqui que é muito importante, independente do volume patrimonial, né? E aí, independente também da idade, né? Claro que, como você falou, o patrimônio, né? A pessoa tende a construir um patrimônio ao longo da vida, né? Então, claro que tem casos de pessoas novas que já têm patrimônio alto, né? Porque conquistaram, ou porque de alguma forma receberam de herança, enfim. Mas há também aquelas pessoas que constroem ao longo da vida. Mas o que muita gente não sabe é que o planejamento sucessório ele pode começar a acontecer, inclusive, numa parte que a gente volta lá no direito de família, que é no pacto antinupcial. Então, aquele casal ali, jovem ou de mais idade, não importa, que está casando,
Porque não, na hora de escolher o regime, também é outra questão que a gente vê muito, né? A gente, como advogado, vê muito acontecer. Não sabem escolher regime de casamento, e não sabem mesmo. E aí vão lá pelo que o funcionário do cartório fala, vai pelo regime convencional, que é o regime da comunhão parcial de bens. E aí depois, quando vem a fase de sucessão, ou até a fase de divórcio, a pessoa, eu já cansei de perguntar para cliente, você era casado, qual é o seu regime? Não sei. Aí tem que pegar a certidão de casamento e mostrar para a gente saber qual é o regime, porque não tem informação, porque não consulta um advogado previamente para dizer, olha, qual é o melhor regime? Porque o regime ele vai ditar não só se houver o divórcio daquele casal, ele vai ditar as regras também na hora de um dos dois vier a falecer, né? E aí, quando isso acontece, que a pessoa pensa, poxa, mas se eu tivesse casado por outro regime, isso ou aquilo poderia ter sido diferente? E sim, poderia, né? A gente sabe que, dependendo do regime, as regras na hora de fazer a partilha dos bens, ela tende a alterar. Então, muito antes da pessoa pensar em falecer, enfim, de pensar em fazer algum instrumento tendente a partilhar, no momento que a pessoa está casando, está constituindo uma união, já é o momento dela pensar nisso. Então, o pacto antinupcial, como eu particularmente gosto muito de atrelar o pacto, né, a escolha do regime de bens, que eu vejo que é algo que as pessoas têm muita dificuldade, e a nossa comissão está fazendo um trabalho legal para tentar difundir para a sociedade isso, né? Para ensinar para as pessoas o que é cada regime, como escolher, enfim. Então, eu gosto muito de atrelar isso. O pacto como um instrumento de planejamento sucessório. Que muitas pessoas não sabem, acham simplesmente que vamos casar, se a gente vier separar, o que é meu, o que é dele é dele. As pessoas, na prática, pensam assim, né? Então, e aí depois, quando um dos dois falece, e aí a gente explica, olha, você não tem direito a isso, você tem direito à metade, você... Nossa, mas isso é um absurdo. Eu vivi minha vida inteira com ele, eu era casada, ajudei a construir, e fulano vai ter direito, vai partilhar dessa forma, mas porque faltou orientação lá na frente, né? Lá na frente, na verdade, no começo da relação ali, quando casou. Então, é muito importante a gente falar do planejamento patrimonial, como você falou isso, a pessoa ver o que ela conquistou ao longo da vida, levantar o que ela tem de herdeiro, né? Se é ascendente, se é descendente, se não tem, né? Filhos, enfim. Mas também é importante na hora que estiver constituindo aquela união, porque mais uma vez a gente volta a falar, aquele tabu, ninguém quer falar de morte e ninguém quer falar de divórcio, a pessoa não está casando pensando em separar. Mas a gente tem que pensar em todas as possibilidades, né? A gente tem que planejar, como você mesmo falou. Por isso que eu digo, quando você vai adquirir patrimônio, principalmente patrimônios de valores acima de 50 mil reais, eu também boto uma tabela, 50 mil. Você vai adquirir algum patrimônio acima de 50 mil reais, esse patrimônio é um patrimônio que você tem que tomar cuidado. Opa, eu estou adquirindo com que dinheiro? É o dinheiro do casal? É um dinheiro junto com meu filho, ou com a minha filha, com meu pai, com alguém? Vamos estabelecer como é que a gente vai ter essa relação. Porque a gente fala em marido e mulher, mas às vezes eu posso adquirir um patrimônio com meu pai, com meu irmão, e aí a gente cria o condomínio, né, que todo mundo acha que é o condomínio, mas é o condomínio jurídico, e a gente tem que estabelecer o que vai acontecer com esse patrimônio, mesmo que eu, por exemplo, no caso, seja solteiro. Entendeu? Sim. Então, 50 mil, cada 50 mil que você bota, ou valores, quando você chega a 500 mil reais, 1 milhão, quanto mais vultoso o patrimônio, mais delicado, eu diria, puxando sardinha para a nossa brasa, mais necessária a presença do advogado. Um advogado que saiba o que está fazendo no momento de uma aquisição de um patrimônio de 1, 2 milhões, para ele orientar, vem cá, primeiro me traz o teu regime de casamento, você tem filho, você tem, quais são os seus herdeiros, aí está fazendo seu planejamento de forma coerente, com a ajuda de um profissional, que a gente também, enquanto profissional da advocacia, nem sabe se no momento que a pessoa vier a falecer, você vai estar vivo. Nós, advogados, sim, então, com certeza. Fazer essa segurança, amarrar tudo e fazer essa segurança jurídica o máximo possível para que, eventualmente, a gente falecendo, não venham também em cima, não só da pessoa que faleceu, também como do advogado que fica, ou ele passa de uma geração para outra, ou então ele vem falecer, porque a gente às vezes pega cliente mais novo, ou mais idoso que a gente, no caso seria mais novo, ou a gente tem algum problema de saúde, vem a falecer e diz, olha, o meu advogado sabia de tudo, agora ele morreu, e nós que não temos planejamento social, fizemos de alguém, como é que fica? A minha família não vai saber exatamente o que eu fiz. Então é uma preocupação. E olha como uma coisa puxa a outra. No momento que você pensa no teu cliente, você pensa em você. Sim. Né? Então isso é muito importante. Por isso que eu prezo sempre 3 terços da vida. Quanto mais idoso,
mais capital eu vou ter acumulado, isso é uma ordem natural da vida, e a partir do momento que eu entro no segundo terço, acende uma luz amarela, e no terceiro terço, ali entre 70 e 80 anos, acende uma luz vermelha, que eu tenho que dilapidar patrimônio. Porque Sim, se eu fizer para uma geração posterior, para os herdeiros, eu já posso começar a passar através de um VGBL, previdência privada, carro. Eu acho que uma pessoa de 70, 80 anos já não precisa dispor de bem, até porque alguém aí na live falou que carro deprecia preço. A gente sabe que carro não aumenta, ao contrário, deprecia. Então está na hora até de vender para não perder mais dinheiro. Porque se você sim, for mais dinheiro, imagina, pô, você deixa, eu deixo o meu Fusquinha 66 para o meu sobrinho. É uma relíquia de valor inestimável, mas valor mercadológico, financeiro, qual o valor que isso tem? 1.000, 2.000 sim, reais, 3.000 reais, nem ITCMD ele paga. Ele é sim, isento. Então, coisas a se pensar, entendeu? Então, sim. quem precisa fazer, quando precisa fazer, tudo isso é um amarrado que você tem que fazer, um apanhado aí da situação que você tem que fazer. Pois é, e aí, assim, quando a pessoa já chega a um estágio da vida em que tem já um patrimônio constituído, e aí tem que começar a pensar as formas de fazer com que haja a destinação exata e eficaz daquele patrimônio, né? Quando ainda não está construindo, o que eu falei, né, do pacto antinupcial, é o que você falou aí, na hora de fazer uma escritura para aquisição de um bem, é a importância de consultar um advogado, um especialista, porque uma mera informaçãozinha que conste numa escritura faz toda a diferença. A gente sabe disso, né? Que pode, enfim, alterar muito o curso de determinadas coisas. E quando a pessoa já tem ali um patrimônio constituído, quando ela começa a pensar em, em planejar, em ver como vai ser quando ela vier a falecer, a gente tem aí os instrumentos mais comuns, né, mais utilizados para de fato a pessoa fazer o planejamento. Então, tirando o pacto antinupcial, que eu já falei aí, que eu entendo que é uma das formas, sim, de planejar, não diretamente falando especificamente sobre bens, claro que no pacto pode constar um bem que um ou outro já tenha, mas especificamente quando a pessoa já tem um bem, temos a doação, que é uma das formas de planejar, e aí, especificamente quanto à doação, eu já percebi que as pessoas têm um medo, porque falam assim, poxa, mas eu vou doar em vida o meu patrimônio que eu suei para conquistar e eu vou perder o meu direito de propriedade sobre aquele bem. E também, mais uma vez, a gente tem aí que trazer informação, né, que as pessoas desconhecem, que não é assim, que tem a possibilidade de fazer doação com reserva de usufruto, né, enfim, colocar cláusulas de imperabilidade, de incomunicabilidade, e a pessoa continuar usando, usufruindo daquele bem em vida, né? Sem que a outra pessoa que recebeu, né? Sem que o donatário possa dispor daquele bem, possa usar, possa vender, enfim. Então, é um mito que as pessoas têm, né? De não querer doar por conta disso. E também tem a questão que muitas vezes a pessoa desconhece para quem ela pode doar, né? Acha que só pode doar para determinados parentes, enfim. Então, a doação é um instrumento que eu acho, dependendo do tipo de patrimônio, enfim, né, que a pessoa tenha, é um mecanismo eficaz e é um dos que as pessoas mais conhecem, eu acho, né, Ricardo? Verdade, eu concordo com você. A gente tem algumas formas aí de efetivamente realizar o patrimônio. Eu acho o pacto antinupcial é uma questão, até porque você está contraindo um casamento, alguma Uhum, coisa, ou até uma união estável, né? Você vai sim, regular seu futuro. A doação é um instrumento que é pouco orientado pelos advogados, o instrumento de uhum, doação. Outra questão pura e simples é uma previdência privada realmente beneficiando um sobrinho, um filho, um herdeiro. Eu gosto muito da parte previdenciária, ela está sempre dissociada de impostos, ela está sempre mais fácil. Nada impede, também num bom planejamento, de você deixar uma parte na previdência privada e deixar a outra parte para inventário. Você vai sim, deixar um dinheiro indicado para herdeiros e o teu inventário vai ser feito. Então, a pessoa pode até dissociar uma coisa da outra, deixar uma questão financeira direto para os herdeiros, para custear inventário, para beneficiar herdeiros, e deixar uhum, só a parte patrimonial, a parte mais valorosa do inventário realmente para inventário, seja judicial, seja extrajudicial. Cris, uhum. só queria te pedir, por favor, como é que a gente Sim. está de tempo? Eu não estou controlando muito nosso tempo, acho que a gente tem uma meia São hora.
Isso tem meia hora, assim, são 6h30 agora, a gente entrou 6 horas. Então dá pra gente ainda falar um pouquinho sobre os tipos de planejamento e os benefícios, né, também que a gente pode finalizar. E depois tem duas perguntas aqui, e aí a gente pode Beleza. depois, no final, responder as perguntas. Enfim, a previdência privada realmente também é uma possibilidade e existem diversas empresas especializadas, né, que podem dar um assessoramento com referência à Previdência. O testamento, que também é um pouco de tabu e para a sociedade, as pessoas também têm medo, as pessoas não sabem fazer, às vezes. E é claro que o testamento tem que ser muito bem feito, tem que ser muito de acordo com a legislação, porque não é raro a gente ver testamentos nulos. Então, a pessoa em vida faz um testamento, tem um gasto, planeja, mas quando ela vem a falecer, ele é nulo, né? Não obedeceu alguma determinação legal, e aí não, de nada adiantou, né? Os bens têm que ir para inventário, às vezes tem a briga ali, enfim. Então, o testamento também a doutora Kézia, que é a secretária da comissão, até comentou comigo um dia, acho que foi ela que comentou, se eu estiver enganada, você me fala, Kézia, que tem cartório, que o tabelião tem medo de fazer testamento, não faz. Eu acho que é testamento, que ela comentou comigo, sim. Então, para você ver como é tabu até para quem trabalha diretamente com isso, né? Exatamente. Então, enquanto advogado, a gente tem que saber orientar e acompanhar muito bem um testamento. Verdade. Inclusive, não, é só essa parte que você passou. Hum. Alguns advogados sabem, alguns escreventes sabem, outros não, que o testamento é ato exclusivo do tabelião. Então, quando você for Sim, no cartório, você fazer indicar o cliente para fazer o testamento, você vai estar conhecendo o chefe do cartório, ou seja, o tabelião do cartório, é ato exclusivo dele. Ele não pode delegar, mesmo que seja secretário, alguma coisa assim, mas é ele que vai, ao final, botar fé e terminar o testamento. Então, se você escolher um bom cartório, um bom tabelião, já tem uma certa experiência, a gente aqui está falando na internet, não sei para onde está indo isso, mas, enfim, nas grandes capitais, os tabeliões já estão bem acostumados, até mais do que os próprios advogados. Ele falou, doutor, olha, é o seu primeiro testamento, mas o meu não é. Então, fique tranquilo, sim, vamos ter aqui. Sempre cabe ao advogado, eu falo isso para os colegas, para quem está iniciando, ou para quem já tem experiência na área, leia sim, a minuta de qualquer documento redigido para o cartório, não deixe. A nossa atividade é fiscalizar também, não sim, só elaborar, mas fiscalizar. Se você pede alguém para fazer alguma coisa para fazer por você, fiscalize o ato que está sendo feito, porque ao final a gente assina e a gente fica com a responsabilidade que, sei lá, vai entrar numa cápsula do tempo e daqui a 10, 20, 30 anos é que vão acontecer os problemas, como eu falei. A gente não sabe se nós, advogados, estamos vivos para conduzir ou se o cliente vai morrer e a gente está com a banana na nossa mão. E aí, o que vai fazer? Porque você será chamado, será convocado para executar aquele testamento que você fez há 10, 20, 30 anos atrás. Então, é sim. uma grande É uma responsabilidade. responsabilidade muito grande. Eu mesmo tenho um caso de um testamento que foi acompanhado por um advogado, enfim, tudo certinho, mas o testamento é nulo. Então, acaba que o advogado, não sei nem se ele é vivo, né, que acompanha na época, mas ele acaba tomando para si a responsabilidade, né? Porque imagina agora, aqueles beneficiários ali, né, que estão ali no testamento, certamente vão cobrar dele, né? Que, né, como que fez um testamento não obedecendo os ditames legais. Então, cabe a gente realmente explicar e fazer funcionar da forma correta, né? Para que de fato seja uma forma de planejar corretamente. A gente também tem aí hold familiar, né, Ricardo? Tem outros tipos de planejamento. A holding familiar é uma coisa que, assim, confesso, sendo muito honesto para vocês, que eu vi poucas vezes, até porque Sim, ela envolve a criação de um CNPJ, ela envolve uma área mais da contabilidade. Eu já estudei muito sobre esse assunto, então envolve uma questão mais de contabilidade, questões patrimoniais. É para quem tem um patrimônio realmente mais vultoso e quer deixar alguma coisa dentro da empresa em que, na verdade, a sim. holding, a transferência patrimonial ocorre entre os sócios Família, da empresa. sim. Então, é um patrimônio. Que são constituídos por um núcleo familiar, né? No caso. Exatamente. Aí tem todas essas complexidades, que aí Uhum. sim, essa família realmente ela não tem o mito da morte, ela é uma família Sim, muito
estruturada, até porque foi estruturada para criar um patrimônio de pelo menos 500 mil, 1 milhão, chegando a, sei lá, o limite, 10, 100 milhões de Sim, reais. E ela quer preservar o núcleo da família, inclusive para manter, às vezes, até empresas. Já vi sim, empresas familiares. O meu filho já está passando para o meu neto a mesma filosofia, e aí o neto já tem contato com o avô, tendo o pai vivo dentro da empresa. Então você sim. tem toda uma ordem ali, em que as regras são muito bem digitadas, são empresas limitadas, às vezes, raríssimos os casos de SA, que são abertas, de capital aberto, né? Aham. Mas as mais limitadas, em que há todo um código de ética e conduta dentro de uma empresa. Aí você entra em missão, visão e valores, são coisas para outra live, que Sim. aí É, já na verdade, tem. a gente está aqui pincelando muito, muito rápido os tipos de procedimentos, né, que podem, de fato, formalizar o planejamento sucessório, porque a gente não vai ter tempo para falar de cada um deles, a gente até gostaria. Depois a gente até pode fazer uma live falando especificamente sobre algum dos instrumentos, né? Que aí a gente pode falar do testamento, a gente pode falar da doação com mais tempo, né? Tem até perguntas aqui, que depois eu vou abrir um espaço para a gente falar. Mas, enfim, a gente já falou da importância, falou dos principais instrumentos, tem outros, mas né, a gente aqui trouxe basicamente os mais usuais. E a gente vai. E aí a gente também tem que. É importante a gente frisar os benefícios, né? Por que fazer? Se eu posso muito bem usufruir do meu patrimônio, aproveitar o que eu construí e deixar. Muita gente pensa, né? Meus herdeiros que briguem, que lutem lá quando eu morrer e dividam. Então, por que não pensar assim, né? Então, a gente tem que trazer esse raciocínio, essa ideia, para que as pessoas entendam. Primeiro, a gente falando do inventário. Se você faleceu, deixou patrimônio, claro que tem umas exceções a regras, né? Enfim, quando é só valor em conta, tem o alvará, mas em regra tem que fazer o inventário. E aí a gente tem as opções de inventário extrajudicial e judicial. O extrajudicial, seguindo aí as regras, né, os requisitos legais para que seja feito. Então, nem todos os casos é possível realizar de forma extrajudicial, que eu particularmente gosto bastante. Eu acho que é muito mais rápido, menos custoso. Então, se eu pudesse, eu só fazia extrajudicial. Mas é claro que a gente está aqui para atender os clientes. Então, claro que quando tem judicial, a gente vai e faz também. Mas a gente sabe que não é algo tão simples. Quando há um consenso, um acordo, é ótimo, né? Não tem briga, não tem desgaste, não tem litígio. Mas quando não é essa realidade, pode fazer uma desarmonia familiar muito grande. Então, aquela pessoa que quer planejar, ela tem que pensar que ela vai fazer o planejamento evitando um desgaste, uma briga familiar, enfim, um custo mais elevado para os herdeiros, uma demora de tempo, né? E vai fazer prevalecer a sua vontade, né? Então não vai ter essa questão de talvez de brigar, né? Porque como a gente disse aqui, depois que a pessoa falece, ela não está mais aqui para dizer qual é a sua vontade. E é comum a gente escutar, você já deve ter escutado, Ricardo, quando a gente explica para o cliente o que ela tem direito, o que não tem, e aí o cliente fala assim: não, mas fulano que faleceu, ele me falou que ele queria que eu recebesse esse bem. Tá, ele te falou, mas palavras o vento leva, né? Então, é muito comum de acontecer, né, Ricardo? Você também já ouviu isso. Não, mas ele falou que eu tinha direito, que ele queria me dar. Então, mas ok, mas ele falou, ele não está aqui para fazer a vontade prevalecer. Então, um dos benefícios que eu comecei a falar aí é poder facilitar o procedimento de transferência, de transmissão desse bem, né? E trazer benefícios para quem está planejando e para quem vai receber, né? Exatamente. Eu acho que o benefício maior, realmente, é de quem adquiriu o patrimônio e, tirando o mito da morte, no momento que ele senta e planeja, o que eu não recomendo que seja feito de um dia para a noite, e sim um Sim. processo, um Seja de fato um acompanhamento. planejamento, Não, né? Sim. exatamente. Toda uma construção junto com o advogado, até porque o advogado precisa entender o que ele tem de patrimônio, o que ele quer deixar, como ele quer deixar. Então, eu recomendo ter muita cautela, muita calma e muita cautela na hora que você for planejar. Faz um rascunho simples, faz uma coisa simples para todos os dois, tanto o advogado como o cliente, entrarem em sintonia, entenderem o que querem fazer e o advogado poder dar o máximo de conselhos possíveis, porque fazendo uma analogia, é como se você chegasse num restaurante: olha, a gente tem os pratos de carne, aves e peixes. O que você vai querer? A gente tem as mais variadas soluções. Os advogados devem ser os canivetes suíços. Mas que ferramenta
aplicar, entendeu? Sim. Então, quanto mais você entender a necessidade do seu cliente, como é que a família dele está, se comporta e tudo mais, a chance de erros, você minimiza a chance de erros e você potencializa a chance de acertos. E como, eventualmente, aquilo que eu já falei, você pode, eventualmente, o seu cliente falecer e você ter que abrir esse testamento e concluir esse testamento, você vai ser o transmissor daquela vontade feita em vida para um pós-mortem, chegando aos herdeiros, fazendo a efetivação da transmissão patrimonial. Então, isso por si só já é um benefício. Na medida em que, às vezes, uma pessoa mais velha procura um advogado mais novo, ele está confiando, olha, você ficará aí para dar cabo ao meu testamento. Eu quero que isso seja cumprido. E olha a Uhum. confiança, eu acho que às vezes é preço, entendeu? E Sim. aí você pode nessa questão, entendeu? Você falou algo muito importante aí. Além de a gente falar de ser importante o planejamento sucessório, a gente, na prática, é que avaliando a situação daquela pessoa, a gente vai indicar qual é o instrumento mais adequado para ela. Você falou algo muito importante aí. A gente vai dizer qual é o instrumento mais viável para ela fazer o planejamento sucessório, né? Então, não basta simplesmente falar, olha, tem essa opção. Porque quem não é da área do direito não vai saber dizer, escolher, optar pelo instrumento mais viável. Então, cabe a nós analisarmos e ditarmos, né, qual seria o melhor modelo de planejamento. Até porque, Cris, tava aqui, enquanto você estava falando, a gente estava pensando, a gente está falando de quê? Na essência, planejamento. Se você for você for um advogado minimamente habilidoso e pensar num planejamento não sucessório, mas e sim estratégico, o que você pode ganhar com esse planejamento? Você pode ganhar, primeiro, com a indicação de um bom planejamento sucessório e fazendo um planejamento estratégico para o próprio advogado, induzir o seu cliente, ou pelo menos recomendar ao seu cliente, e olha, fizemos o seu planejamento sucessório. Você passou para a sua família que você tem um planejamento sucessório? Sim, Você informa a família e diz, olha, em caso de falecimento desse cliente, não sei se eu vou ter contato com a família, até porque é a família que vai resolver o inventário. Em caso de falecimento desse cliente, toma aqui o meu cartão, qualquer coisa. Então você ganha nas duas pontas. Você ganha como advogado do planejador e você pode eventualmente estar ganhando no inventário do seu planejado. Então sim, você ganha nas duas pontas. Ganha duas vezes num lapso temporal de vida. De repente sim. você faz um sucessório que eu, por exemplo, estou com 40, 45 anos, faço agora um planejamento sucessório para um cliente de 60, 70 anos, daqui mais 30 anos ele vem a falecer, daqui a 30 anos, 40 mais 30, eu estou com 90, e de repente eu pego o inventário. E Os filhos, os filhos dele, que de repente foram os beneficiários, eles te procuram para de fato executar aquele instrumento, né? Que foi deixado em vida, né? Que foi feito em vida pela pessoa que faleceu. Não é isso? Então, se Oi, tá me ouvindo, Ricardo? Tinha travado. eu acho que agora está voltando. Agora eu tô Voltou? ouvindo. Voltou. Sim. Beleza. Então, o advogado, eu acho que, só para completar o raciocínio, acho que o advogado tem que Uhum. pensar na questão do planejamento. Vamos esquecer o sucessório, mas a questão do planejamento, ele tem que estar sempre planejando e vendo quais são as possibilidades de serviço e de, eventualmente, produtos, mas principalmente serviços, que eles podem vender para o cliente que vai fazer o planejamento, para a família, e, eventualmente, uma pessoa, ele parte de um planejamento, fazendo um planejamento sucessório bem feito para o seu cliente, de repente um tio, um primo, alguém mais velho vai ser alguém de, poxa, você não quer estudar de fazer um planejamento de alguém mais velho do que eu, ou alguém que está adquirindo um patrimônio tão vultuoso quanto o meu, ou Sim. até mais quanto o meu, você começa a criar realmente o hábito e aí vai criar naturalmente uma carteira de clientes para você criar. Embora isso eu até admito que é um pouco difícil no nosso país, eu tenho uma certa dificuldade, mas é Uhum. sempre bom estar alertando o cliente não é advogado, advogado somos nós, e nós temos que Sim. alertar, orientar os clientes, porque quanto mais informarem, melhor será a decisão deles. Pois é, por isso que é importante a gente trazer essas informações, né? Porque as pessoas só vão procurar aquele tipo de serviço quando de fato elas souberem o que aquele serviço significa, o que aquilo vai trazer de benefício para a vida dela, né? Porque a gente tem que trazer solução. A gente, né, o cliente tem ali uma dor, a gente está ali para solucionar. Aí até deixar uma pergunta aqui que eu vou colocar na tela, que foi perguntando se é necessária a participação de outros advogados de outras áreas no planejamento.
Então, não que seja obrigatório, mas eu acho que uma atuação interdisciplinar na área do direito é importante sempre, né? E no planejamento sucessório, eu vejo até importante o advogado especialista em direito imobiliário, por exemplo, o advogado atuante no direito empresarial, quando a gente fala da holding familiar, um contador, né, ou um operador de outra área, um contador, enfim, um advogado tributarista. Eu acho que é importante, sim, além do operador do direito voltado para a área de sucessões, é importante, sim, a gente ter um apoio de profissionais, não só advogados, né, como eu citei aí, contador, de outras áreas, né, Ricardo, para fazer um planejamento mais completo. Eu concordo. Eu acho que depende da segurança, principalmente da nossa segurança. Se a gente tem segurança do que a gente já conversou bem com o cliente, entendeu as necessidades, as dores dos clientes e do que você precisa fazer para aquele cliente, você pode começar a executar algumas coisas, orientar. Eu acho que a orientação básica sempre é previdência privada, para uma coisa de longo prazo. A questão imobiliária aí passa realmente por um advogado que tem a parte imobiliária um pouco Sim, mais mais presente. sim, E um contador, às vezes, um profissional realmente de outra área, que não seja advogado, mas até para você expandir o seu raciocínio e, de sim, repente, está trazendo um profissional de outra área que vai ver valor no seu trabalho e vai poder replicar o seu trabalho para outros clientes dele sim, e abrir de possibilidades de aquisição de novos clientes que não são nem do mundo jurídico e é da área da contabilidade, que tem holding familiar, porque os sim, contadores têm um pouco essa divergência entre a advocacia e a contabilidade. Eu acho que são duas áreas que se complementam. Se muito. cada um Uhum. feito e tiver uma sinergia, está aí estabelecido um grande escritório, talvez uma grande parceria para fruto conjunto de ambos profissionais, entendeu? Sim. Tem mais pergunta aqui, mas antes da gente responder a pergunta que tem e abrir para quem queira fazer mais, é bom a gente finalizar a parte que a gente estava falando dos benefícios, né? Do planejamento, de evitar problemas futuros na familiares e a questão do custo também. Um planejamento bem feito não é que ele não vai ter custos, ele vai ter, né? Tem custos de imposto, tem taxas cartorárias, a gente sabe que há sim os custos, mas dependendo da questão, dependendo do patrimônio, os custos podem ser minimizados, né? A gente tem aí no inventário o imposto de transmissão, o TCMD, que a gente sabe que tem um custo elevado, né? Aqui no Rio, principalmente, por ser um imposto estadual, né? Vai mudar de estado para estado, mas no Rio tem uma alíquota alta, né? Uma alíquota variável de acordo com o valor dos bens, né? Do efetivo bem que vai ser transmitido. Então, além do benefício que a gente já falou, de reduzir o tempo, reduzir possível litígio familiar, enfim, tem a questão da economia, né? Porque às vezes a pessoa deixa um patrimônio e quem está recebendo não tem nem o dinheiro para pagar o imposto para de fato transmitir aquele bem, né? Então acaba que fica algo complicado de ser executado depois, né? É, assim, eu sempre gosto de estudar a parte financeira da questão, não a parte contábil, mas a parte financeira. Eu acho Sim, que uma coisa que me interessa, até porque planejamento, tanto planejamento sucessório como planejamento financeiro também, são coisas que eu gosto de estudar. E no momento que você está fazendo um planejamento sucessório, que é a parte patrimonial, vamos dizer assim, você pode deixar uma linha, um desenho de um planejamento, né? E você não precisa executar naquele momento. Você levanta todas as situações todas, você diz, olha, a gente tem aqui o rascunho, o modelo, a minuta do teu planejamento. Para a gente executar esse planejamento vai custar, sei lá, 10, 15, 20 mil reais. Se você não tivesse dinheiro, a gente pode esticar isso, alongar isso e sim, executar esse planejamento mais um ano, ou daqui mais 2 anos. Você desde já vai começar a se capitalizar, formar o seu colchão financeiro para sim. você fazer. Então, realmente, fazer planejamento sucessório, planejamento estratégico, planejamento financeiro, tudo é o ato de planejar. Voltando ao nosso início. Planejar é Isso. sempre importante. E Ninguém com vai. calma, Ninguém, né, Ricardo? Com calma, exatamente. com cautela, até. Ou numa ação e vai dizer, olha, daqui a um mês a ação está ganha e vai sair mandado de pagamento. A Sim, mesma coisa que acontece nas ações acontece no autoplanejamento. Quanto mais detalhista, mais apurado, depurado for o caminho do planejamento, mais fácil e mais seguro e mais tranquilo será o caminho seu
junto com o seu cliente. No momento que você resguarda o seu cliente, você está deixando ambos seguros. Eu acho que esse, para mim, é o maior benefício. O maior benefício é custo e, principalmente, segurança. Se você está Sim. seguro de se você tem segurança para executar aquilo que você planejou com o seu cliente delega a você e com segurança você faz. É importante, por isso que é importante fazer o planejamento com calma e aí eliminar aquele mito que, né, que da pessoa achar que só deve fazer o planejamento quem já tem mais idade, quem já está com assim, uma chance de vir a falecer mais rápido. Só que a gente não sabe, a gente pode falecer com uma idade ou com outra, a gente nunca sabe quando isso vai acontecer. Então, quanto menos idade a pessoa tiver e puder fazer o planejamento com mais cautela, com mais calma, por questão financeira, por questões legais, melhor, né? Então, assim, não é esperar ficar velho, ter uma idade avançada para pensar em planejar, né? Quanto mais cedo puder fazer isso, né? Dependendo do patrimônio que a pessoa tiver, melhor e mais segurança ela vai ter para si e para os herdeiros, para as pessoas que ela pretende deixar amparadas, né? Só para dar uma pincelada no que você está falando aí, que me lembrei agora, por exemplo, o planejamento financeiro, o planejamento sucessório, no caso, uma vez feito, ele pode ser revisitado a qualquer momento. Um Sim. testamento feito e comprei um apartamento mais caro, adquiri um outro patrimônio maior ainda, sem problema. Você chega no mesmo lugar, faz um testamento e o testamento posterior, o anterior, o pessoal do mundo do direito sabe que o ato posterior revoga o anterior, né? Pois é, até porque a gente pode ter uma alteração fática naquele caso, né? A pessoa, às vezes, quando fez, não tinha filho, depois veio a ter, não tinha patrimônio, veio a ter, enfim. Então, a alteração pode mudar, então isso pode ser revisto a qualquer momento. Mas aí a gente tem a segurança que se eu vier a falecer amanhã, eu já estou planejada, eu já estou preparada aqui, né? Ricardo, vou abrir aqui mais uma pergunta que tinham deixado. Testamento precisa respeitar a legítima, mas posso doar a qualquer momento, quanto eu quiser e para quem quiser? Não, a doação também segue a regra da legítima, né? De só poder doar 50% do patrimônio, respeitando aí a legítima dos herdeiros necessários, né? E a outra E metade, que são é, 50%, é a parte pode, disponível. aí pode doar para quem quiser, não necessariamente tendo que seguir a ordem hereditária. Tem outra pergunta. Doação em vida tem limite? É essa que a gente acabou de responder aqui, né? Uma complementando a outra. Gente, alguém aí tem alguma dúvida? Quer fazer alguma ponderação? Alguma pergunta? A gente já está caminhando aí para uma hora de live antes que o Instagram encerre, né, na nossa cara e corte a gente. 3 testamentos com testamentários diversos. O terceiro revoga expressamente o primeiro, como fica o segundo? Essa é aquela pergunta clássica de professor de sala de aula. Se você faz 3 testamentos em sequência, como é que fica a questão dos 3 testamentos? Tá perguntando do segundo, como fica o segundo? Então, para responder isso, você pegar a linha do testamento. Se você diz que você revoga o primeiro testamento, você está revogando o primeiro testamento. O segundo testamento, no terceiro, o que ele não tiver em contraposição, Expressamente, né? em contraposição ao que o último que você fez, aquele também tem a sua validade, ele não perde a validade dele, a eficácia será conferida no judiciário, mas aquelas disposições que não se chocam com o último testamento são válidas. Então Sim. você pode complementar através de um testamento posterior ao segundo testamento. Então você pode ter até 3 testamentos, ou quanto forem, simplesmente um complementando o outro. Mas aí vem uma questão do direito empresarial. Eu recomendo sempre consolidar no último testamento todas as disposições testamentárias. Sim. Agora, quem quiser consolidação das disposições testamentárias, me procurem, porque não vai dar para falar também. Porque é sempre bom deixar expresso no instrumento o que continua do instrumento anterior e o que está alterado, né? Porque o que for a mesma expressão se mantém, né? Mas o que conflitar vai prevalecer o mais atual. Teve alguém que perguntou que... Pode ser falar. objeto de... Não, eventualmente conflito pode ser objeto de discussão judicial e até, de repente, uma passiva de anulação de testamento. Que Pois quer. é isso que a gente falou mais cedo, né? De uma questão, às vezes, minimamente mal redigida no testamento, pode causar a sua nulidade. E aí, nada feito, né? Tudo por água abaixo.
Acho que a Julie perguntou qual é o valor atual do ITD. Na verdade, a gente não fala em valores, a gente fala em alíquota, né? Que é a porcentagem que a gente aplica em cima do valor do bem. Aqui no Rio, me corrija se eu estiver errado, Ricardo, mas acho que é de 4 a 8%, né, atualmente? Porque vai É, alterando. 4%, depois vai a É, 5%, depois a depender. uma máxima. Aí, Julie, respondendo a sua pergunta, vai depender do valor do bem. Então, a alíquota ela vai incidir sobre o valor do bem, né? Então, vai ser, se o valor for até determinado, se o bem for determinado valor, é 4%, se passar um pouco, 5%, e aí, assim, até chegar a 8%. Aqui no estado do Rio, tá? Então, cada estado tem a sua, a sua regra própria. A Milena, que fez pós comigo, que fez a pergunta, foi ela. Um beijo para você, Milena. Ela botou aqui, problema real serem testamentários diferentes. Ah, tá, da pergunta que ela fez, né? Que são testamentários diferentes. A Júlia falou, isso, o percentual foi alterado. Acho que ela está complementando a pergunta dela. Tem que estar de olho sempre nos percentuais, porque imposto é uma coisa que muda de vez em quando. Aqui no Rio de Sim, Janeiro teve uma grande alteração há uns 2, 3 anos atrás, e agora ele deve se manter estável durante algum tempo, pelo menos no governo atual. Vai ser salvo engano, essa variação de alíquota de 4 a 8 foi em 2018, né? Salvo engano. Então, a gente tem aí mesmo que, na hora de fazer o cálculo, vai depender da faixa de valor do patrimônio, né? Que vai incidir o imposto. Ricardo, eu acho que a gente está caminhando aí. Eu tô sem hora aqui. Você tá conseguindo. Você tem aí o relógio próximo para ver o horário? Aí, se tiver, tem mais, no máximo, 5 minutos. Então, Ricardo, eu quero te agradecer por ter aceitado participar aqui comigo, trazendo esse tema tão relevante. A gente pretende trazer mais temas voltados para o direito sucessório. Quem tiver sugestão de tema, gente, pode deixar ali por direct aqui no Instagram da nossa comissão, que a gente analisa com muito carinho, para a gente trazer assuntos sempre relevantes para quem é do direito e para quem não é também, né? Que eu acho que é importante. Ó, a Simone falou 18h57. É porque eu tava vendo a hora pelo computador, mas o computador tá descarregando, então não tô conseguindo ver. Então é isso, Ricardo. Passo a palavra para você, caso queira se despedir. Eu te agradeço a todo mundo que assistiu, que prestigiou, que participou aqui com a gente. Também queria agradecer aí. Eu acho que falar sobre planejamento, seja sucessório, qualquer tipo de planejamento, eu gosto muito, porque é como eu digo, pensar da onde você veio, aonde você está e para onde você vai. E tudo na vida é um fluxo contínuo, que você não consegue parar. E no momento que você faz esse tipo de raciocínio, de meditação, de planejamento, seja ele genérico, eu acho que você não está perdendo tempo, você está ganhando muito tempo e ganhando uma Sim, qualidade que a gente já falou, a segurança. sim, com certeza. Então é isso, Ricardo. Eu vou despedindo aqui, agradecendo de novo, antes que o Instagram corte a gente, tá bom? Obrigada por ter participado. Ok, obrigado, E obrigado a agora, todos. agora o Instagram está me avisando que a gente tem 1 minuto e 54 restante. Eu não sabia nem que o Instagram avisava, né? Agora ele avisa. Ai, agradeço Bárbara, Rafaela, todo mundo está comentando aqui, Simone. Que bom que vocês gostaram. E não esqueçam de deixar sugestões, tá? De temas, principalmente no direito sucessório, que a gente vai tentar trazer mais agora, né? Porque a gente abordou até agora mais voltado para o direito das famílias, né? Então, ó, Ricardo, a Simone vai tirar uma foto. Vamos ficar estabilizados Opa, aqui para a foto sair legal. Foi-se. A gente deu até um sorrisinho aqui. Espero que tenha ido. Gente, obrigada, tá? Eu vou encerrar aqui e vou deixar a live salva aqui no IGTV. Tá bom, Ricardo? valeu. Muito obrigada a todos. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Obrigado.